eu... Ok. Tranquilo aí meu áudio para todo mundo, né? Então, vamos começar, gente. Esse Enem, embora a gente já tinha previsto, né? Não eu prevendo como a Camila sensitiva, mas através dos meus estudos, dos grupos de professores que eu trabalho, que seria diferente. A gente, nos últimos tempos, estava parando de trabalhar com temas como desafios para enfrentamento da invisibilidade, desafios para enfrentamento da valorização da herança africana. Tiramos a palavra desafio, porque o que nós estávamos analisando? Olha, já tem 3 anos que a palavra desafio aparece no tema. Então, é possível que não apareça agora, né? E, de fato, isso aconteceu. O tema foi perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Pode ter sido surpreendente para muitos ou previsível, sabe? A gente não sabe. Eu estou ouvindo vários rumores dos meus alunos, dos alunos em redes sociais, de professores que contam o que os seus alunos acharam, mas foi uma prova, né? Vou falar só da prova de redação, que trouxe trouxe um calor para os textos motivadores. A gente teve nos textos motivadores Fernanda Montenegro, Rita Lee, Clarice Lispector. Há mais de 10 anos, né? Na verdade, nos últimos anos, a gente não vê registro de textos literários na proposta de redação. Geralmente são reportagens e pesquisas, né? E a gente, gráficos, infográficos, charges, né? Texto, né? Imagético, mas o texto literário não aparecia na proposta de redação. E apareceu. Então, Enem chegou com essa cara dessas 3 mulheres maravilhosas, coincidentemente, né, ou não, acho que não é uma coincidência, foi uma escolha bem consciente da banca, né, de trazer mulheres da terceira idade, que são figuras muito reconhecidas, né, e controversas e tudo mais. Então, vamos lá. O que eu trago para vocês aqui? Eu trago um conceito que eu já falei com os meus alunos bem no início do ano, né? Eu falo com eles sobre isso. Que os textos motivadores do Enem, todos os Enems dos últimos 10 anos, né? Dessa mudança mais recente, ele tem como princípio essa fórmula do DRA. O que significa isso? Os textos motivadores, para que eles servem? Já que eles não vão, você não pode, o Enem não valoriza a cópia dos textos motivadores ou parafrasear textos motivadores. Assim como, diferentemente de outros vestibulares, por exemplo, a FUVEST, se a gente for olhar a redação nota máxima da FUVEST, os candidatos parafraseiam, abre aspas, pega um pedaço do texto motivador, cola lá dentro do texto e comenta aquele trecho. O Enem já é o contrário. Esse tipo de estratégia argumentativa não é valorizado. Então, para que servem os textos motivadores? Eles servem para te dar uma definição dos termos que estão no tema, serve para te dar repertório, mas repertório interno, você usar junto com o seu repertório externo. Eu fiz isso em um dos meus desenvolvimentos. E serve para te dar ideias de argumentos, sim. Serve para te dar ideias de argumentos. Então, a cada texto motivador que você lê, você pensa em argumentos que você pode chegar, né? E aí, o Enem vai, a partir dos textos motivadores, ele vai traçando, assim, os caminhos que o candidato pode chegar. Então, por exemplo, eu li aqui o texto 4, estou com a minha prova aqui na mão. Eu li o texto 4, que era aquele gráfico, né, que fala que os idosos são os mantenedores do lar, né, 38% dos idosos que são mantenedores do lar, e aí eu logo pensei, opa, diferença de classe, desigualdade social, pensei nisso. Aí, quando eu li o texto 5, que era o texto literário da Clarice Lispector, eu pensei em depressão, em inutilidade, em saúde mental, em saúde pública, em suicídio. Eu pensei em tudo isso. Então, os textos motivadores, ele tem esse caminho de abrir possibilidades de vários argumentos para você.
sem que você precise copiar um trecho dele, tá? Então, o Enem segue essa fórmula do DRA para a escolha dessa coletânea de textos motivadores, ok? O texto 1 esse ano fez? Fez o que todo texto 1 faz nos últimos 10 anos, deu a definição. Era uma notícia do IBGE, né, sobre o aumento do envelhecimento, segundo o Censo Demográfico de 2022. E ele, gente, definiu o que é envelhecimento e o que é idoso. Idoso, no Brasil, é considerado a partir de 60 anos, mas para fins de equiparar, né, a nomenclatura não, as regras, né, com outros países considerados a partir de 65. E o que é envelhecimento? A população está envelhecendo. Ele disse literalmente isso, né? E ele definiu envelhecimento e definiu idoso. Isso ajuda quem está perdido a entender, né, o que o tema está pedindo. No entanto, gente, o Enem tomou uma atitude, antes de passar para essa, de definir apenas envelhecimento e não definiu perspectiva. E perspectiva foi a pedra no sapato de muita gente. Ao mesmo tempo que parece uma pedra no sapato, não sei o que ele queria. Não é que você não entendeu, é porque realmente ele falou assim, ei, fala da velhice aí. Ele não definiu, porque perspectiva, ele pode ser perspectivas tanto positivas quanto negativas. E não teve uma definição da palavra perspectiva. Então, vamos olhar o que o Enem fez nos anos anteriores, só para a gente comparar, para ver se realmente mudou muito. Não mudou. Em 2022, que o tema foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil, o texto 1 define povos e comunidades tradicionais, inclusive começa com uma pergunta, um vocativo, chamando o seu leitor, né? Você sabe quais são as comunidades, os povos tradicionais brasileiros? Talvez te passe pela cabeça só indígenas e quilombolas, mas são mais de 26. Aí no parágrafo 2 ele define que povos tradicionais são pescadores, artesanais, quebradeiras de coco, apanhadores de flores sempre viva, e uma boa definição de povos e comunidades tradicionais, porque realmente é um termo que nem a imprensa brasileira usa com frequência. A imprensa, ela usa termos que estão ao alcance do leitor leigo, né? Então, é indígenas mesmo, às vezes usa até índio, né? Descendentes de pessoas escravizadas. Então, assim, eles não têm muito esse cuidado, eles não têm muito esse costume de usar termos que não informam imediatamente. E o Enem, nos últimos anos, usou termos que não informam imediatamente. Povos e comunidades tradicionais não informam imediatamente. Por isso, ele precisa do texto 1, que tem essa função de definição. Já em 2023, também, quando foi o tema foi Desafios para Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado realizado pela mulher. Trabalho de cuidado é um termo que não é recorrente na mídia. E aí, o que ele faz? Ele define o que é o trabalho de cuidado aqui no texto 1, né? O trabalho de cuidado, ele inclui cuidar de crianças, de idosos, de pessoas com doenças, da casa. Pode ser remunerado ou não remunerado ou mal remunerado. Então, muito bem definido o termo aqui que causou estranhamento, né? E aí, gente, o Enem poderia ter definido o que é perspectiva? Sim, poderia, mas ele não fez. E aí, o que acontece com isso? A gente abre, então, uma discussão. Ele poderia ter definido sim, porque ele já fez isso em anos anteriores. Em 2020, o tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O texto 1 definiu o que era doenças mentais e saúde mental. O texto 2 definiu o que é estigma. E ainda aplicou a palavra estigma ao tema. Ele disse que estigma, ele deu a origem, né, a etimologia da palavra, né, dizendo que estigma significa marcas, cicatrizes deixadas por feridas, né, e depois ele ainda falou que a doença mental, né, quando ela é tratada como frescura, mostra que tem um estigma por trás dela. Então, o Enem poderia aqui falar, em 2025, ter feito uma
O texto 1, definindo envelhecimento e idosos. E o texto 2, definindo as perspectivas para esse envelhecimento da população, né? Para quais 2 rumos, pelo menos 2 rumos, que esse envelhecimento poderia levar ao Brasil, né? Ou levar ao Brasil uma reprogramação de toda as suas leis, as suas regras previdenciárias para os idosos terem uma aposentadoria melhor, para a gente ter saúde, assistência à saúde, né? Ou levar o candidato para outra perspectiva, que é a perspectiva negativa, né? Do envelhecimento, e aí acontecer com isso uma falta de mão de obra, né? Para alguns setores, porque não vai ter tantas pessoas jovens, para fazer algumas atividades que exigem mais vitalidade. Ele poderia ter feito isso, ter feito a definição do que é perspectiva, mas ele não fez, né? E aí, com isso, quais que são as possibilidades de abordagem que a gente percebe que aconteceram com essa palavra perspectiva e que não estão erradas? Muito aluno chorou comigo, professor, eu errei tudo, porque vai rir aí, né? Aí tá rindo atrás das câmeras. Porque eu falei de saúde. Falei da saúde física e da saúde mental. Aí, para você convencer a criatura, você não errou, não. Você se guiou pela palavra perspectiva. Podia ter falado de saúde pública, sim. Podia ter falado de saúde física, saúde mental. Podia ter falado de depressão. Podia ter falado de suicídio, altos índices de suicídio entre pessoas idosas. Podia ter falado de solidão, de isolamento. Por que podia? Porque o Enem não definiu perspectiva, mas ele deu textos motivadores com várias perspectivas. Eu não acabei de dizer que quando eu li aqui o Clarice Lispector, eu pensei em depressão, em inutilidade, em suicídio. Isso é saúde emocional. Então, as perspectivas foram dadas no decorrer da leitura dos textos motivadores. Poderia ter falado sobre beleza, gente. Não ouvi ninguém que falou sobre beleza, mas podia, por quê? O texto 3, que traz a fala da Rita Lee e da Fernanda Montenegro, a Rita Lee, ela começa com uma frase linda, né, que fala que a velhice não é doença, é destino, e ela fala que é um momento o texto fala, né, que é um momento a velhice não é uma doença, é momento de se refletir sobre a doença, sobre a sexualidade, sobre tédio, sobre liberdade. Podia ter falado de beleza e de liberdade. Da liberdade de ser velho, da liberdade de não se render aos padrões que são impostos, né? Para uma sociedade que tem que ser sempre uma aparência jovial, ok? Poderia ter falado de previdência, de trabalho, né, de mercado de trabalho, de mudanças nas perspectivas de trabalho, de exclusão social demais. O texto 4 mostra que os idosos são mantenedores das suas casas. Então, e o texto 6 também, esse documentário lindo, né, Quantos Dias, que questiona quem tem direito a viver mais, né, ou seja, quanto menos dinheiro uma pessoa tem, né, é um idoso que vai viver menos, né? Poderia ter falado de desigualdade racial, social, desigualdade de gênero, quando se pensa que as mulheres, elas têm uma vida, né? A própria maternidade, a própria condição genética, né? As próprias questões hormonais, né? O envelhecimento da mulher tem que ser assistido de uma forma diferente, né? Não que o homem não precise de assistência médica, mas a mulher, por toda a sobrecarga, principalmente a mulher de hoje, né, gente? Imagina a gente velha lá na frente. Porque as avós, as bisavós dos meus filhos, tiveram 6, 7 filhos, e estão aí com, minha avó morreu com 95 anos, tem uma outra bisavó que está com 90 e tanto, mas elas foram dona de casa, não vou falar só foram, não, foram dona de casa e mães, né? E nós somos dona de casa, somos mães, somos tanta coisa. Então, enfim, essa desigualdade de gênero ela pode ser abordada na velhice. Etarismo, que é o preconceito contra, né, a pessoa porque ela é muito velha para uma coisa ou muito jovem para algo. Violência, gente, a violência contra o idoso, estatuto do idoso, tudo isso.
poderia ser dito dentro de uma redação, ok? Então, acalmem os corações, quem está aí pensando que tangenciou o tema, que o que a gente prevê, que a gente não pode contar, garante agora, né, que não houve tangência, é que vai ter, a banca vai aceitar várias abordagens, porque ela deixou um tema abertão, né? Deixou um tema aberto. O que é que o Enem basicamente fez? Ele fez assim, olha, fala aí sobre a velhice, fala aí sobre a velhice, perspectivas, fala aí sobre a velhice. E aí, se você fala aí sobre a velhice, pode falar de qualquer um desses temas, né? E aí, mas o certo, o correto mesmo, seria colocar alguma palavra que fala assim, fala aí um problema sobre a velhice. Por quê? Quando eu trago aspectos positivos aqui da velhice, como, por exemplo, a liberdade de ser o que é, como a Rita ali disse, ou a questão da beleza, da aceitação de padrão, você pode trazer isso para dentro da sua redação, poderia ter trazido sim. No entanto, você não poderia falar só sobre a beleza da velhice. Ai, ser velho é tão bom, ser velho é tão lindo. Porque quando você faz isso, o que, que você está fazendo, gente? Meus alunos sabem. Escreve aí para mim, pelo amor de Deus. Quando você fala que é lindo ser velho, é tão bonito ter liberdade, 30 linhas fazendo isso. O que, que você está fazendo, gente, com o seu tema? Pelo amor de Deus, o que, que eu já falei com vocês várias vezes que vocês estão fazendo com o tema? Que não é para falar bem do tema o tempo todo. A gente está negando o tema. Então, não dá para negar o tema. Dá para falar de perspectivas negativas, uma negativa e outra positiva, dá, mas tem que ter um problema para você resolver lá no final das 30 linhas. Então, se falar só de positiva, só das coisas positivas da velhice, aí sim, não há dúvida que é contradição grave, nem é tangência, é uma contradição grave que vai jogar a nota da competência 2, da competência 3, da competência 5 lá para baixo, né? Que aí tudo cai. Quando uma contradição grave. Negar o tema, ok? Então, essa foi uma pedra no sapato. A palavra perspectiva só se torna uma pedra no sapato quando o aluno ele toma essa decisão de falar só sobre os aspectos positivos da velhice, né? Mas, porque aí não tem problema para resolver no final, sacaram? Que eu acho que, na lógica, para quem não caiu de paraquedas no Enem, isso não faz sentido. Você falar só coisa boa sobre a questão da velhice, chegar no final você vai resolver o que com sua proposta de intervenção. Não é verdade? Então, acalme os corações, que eu tenho certeza que vocês se saíram bem. O que, que a gente espera, então, diante disso, que o Enem vai considerar tangência? A gente espera que ele vai considerar tangência aquela pessoa que pensou o envelhecimento como algo positivo em um todo, no texto todo, e não problematizou. O envelhecimento da sociedade é bom, a terceira idade pode ser a melhor idade, os idosos carregam a história do povo, o tempo todo. Isso é tangência, ok? E aí, é claro que melhor idade é um termo usado, né, para substituir idosos, terceira idade. Se você usou esses termos o tempo todo lá, foi, né, alternando entre os termos, está tudo bem também. Não tem nada de errado nisso, tá bom? Quando que nós saberemos o que será considerado tangência no tema? Nós saberemos disso em dezembro. Nós, professores, investigadores, pesquisadores que estamos lá de olho, né, espionando o Enem. Porque aí nossos colegas vão fazer a fase prática do treinamento para ser avaliador, e eles vão receber, cada um deles, 50 redações de vocês para serem corrigidas, né? E aí, né, ao ver essa amostra de texto, a banca, né, que é o INEP, junto com o SEBRASP, vai decidir o que é que vai ser tangência, né? E costuma-se, por exemplo, teve um Enem, que eu não lembro qual foi, agora não vou conseguir dar o exemplo direito, não vou lembrar qual foi. Mas, enfim, teve um monte de tangência que eles perceberam, assim, que o tema levou a essas tangências, então eles deram uma amenizada na mão ali, sabe? Não pesaram muito a mão na hora de cobrar lá a competência 2, que é a abordagem do tema, não. Acabaram aceitando essas tangências, tá? Lembrei, foi o tema da herança cultural africana.
o edital dizia sobre herança, né, cultural africana, então muita gente falou muito sobre a África e os africanos, e na verdade herança cultural é o que eu recebo brasileiro da África, né, então eles aceitaram essa abordagem muito do continente africano, é lógico, né, a pessoa que falou só do continente africano, não falou nada do Brasil, é tangente, mas uma abordagem, às vezes eles aceitam algumas coisas, dá para a gente saber o que eles vão aceitar? Não, só em dezembro que a gente vai ficar sabendo, assim, extraoficialmente, nossos professores, e a gente conta para vocês. Mas pelo que os meus alunos disseram que eles fizeram, está todo mundo dentro disso. Vou até voltar aqui, que teve gente que saiu e deve ter ficado com medo, mas tudo isso aqui, ó, saúde pública, previdência, está dentro das possibilidades de argumentos que você poderia trazer para sua redação. Beleza? Todo mundo comigo aí? Vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte. O texto 1 deu definição, DRA. O texto 2 deu A. 3, 5 e 6 deu argumentos para a gente, né? O texto 2, que traz essa imagem pictória aqui, né? E uma manifestação de um movimento na internet para tirar esse velho curvado de bengala e trocar por uma pessoa erguida com 60 e apenas a instrução 60 a mais, ela mostra que ela vai falar de estereótipo, né, gente? Então, dá argumento para a gente falar sobre estereótipos ligados à velhice, preconceitos ligados à velhice, da nova velhice, que a gente está envelhecendo sim, mas os idosos de hoje, de 60 anos, não são os mesmos idosos de 20, 30 anos atrás, né? Eu, como uma boa noveleira, posso trazer a memória de vocês a Odete Roitman da primeira versão, de Vale Tudo, e a Odete Roitman de agora, maravilhosa, Débora Bloch, que mostra que o envelhecimento, uma senhora de 60 anos de hoje, de 2025, não é uma mesma senhora de 60 anos de 30 anos atrás, ok? Aqui, então, traz para a gente a ideia de estereótipos. O texto 3, que eu trouxe a ideia de não ler mesmo, tá, gente? Só para vocês pensarem um pouquinho sobre essa coletânea de forma geral, porque está tão pequeno assim. O texto 3 traz a voz da Rita Lee e da Fernanda Montenegro, né? Então, a Rita Lee com a frase linda dela, né? Falando que velhice não é doença. E a Fernanda Montenegro falar que a velhice é um tempo que a gente desafia, a gente não tem mais o pânico do ineditismo, ou seja, a gente já viveu tudo que tinha que viver. E ele traz uma questão, assim, de liberdade. Ele fala de liberdade, sabe? O texto 5 também te traz argumento, que você pode pensar, olhar para o texto 5, que é o texto literário da Clarice Lispector, que descreve a Dona Maria Rita, que era tão antiga na casa que ela parecia um móvel inútil, ou um cachorro, ou um gato, que não tinha nada para fazer, só ser velha. Muito forte esse texto, né? E aí, ele traz essa ideia de inutilidade, de depressão, né? O que eu falei para vocês, outros argumentos. O texto 4, quem tem direito a viver mais, que comenta o documentário Quantos Dias, né? Ele traz a ideia de direito a uma vida longa no Brasil, e que esse direito, ele é totalmente infringido pela desigualdade social, sabe? Então, ele até usa um termo bem bonito, que você chega aos 75 anos acumulando desigualdades. Não é bonito, né? Eu digo assim, forte, sabe? Acumulando desigualdades, como, por exemplo, o racismo. Então, é difícil sobreviver com qualidade de vida. Então, um idoso de 75 anos, negro, pobre, ele não vai chegar aos 75 anos com a qualidade de vida de um idoso que tem tem poder aquisitivo maior, ok? Então, esses textos nos trazem argumentos, eles nos fazem pensar em argumentos e nas possibilidades. Então, texto 2 fala sobre preconceitos, texto 3, liberdade, texto 4 é um texto literário que traz a questão da depressão, e o texto 6 traz a questão da desigualdade, ok? Aí, gente,
Que mais, se a gente for pegar mais profundamente esses textos aqui, analisar mais profundamente, o que mais que eu posso ver nesses mesmos textos? Esse texto 2, que traz a imagem pictória do senhor curvado e depois ele erguido, ele pode te dar a ideia de argumentos como a ressignificação da velhice, sabe? Você falar do quanto que é diferente ser idoso hoje do que comparando-se a uma década, 2 décadas atrás. O texto 3, ele já fala sobre, o texto 5, na verdade, tá? Que é o da Clarice Lispector, exclusão social, né? Da dona Maria Rita, que era a excluída, né? Dentro da própria casa, né? Inútil. O texto 6, que comenta o documentário, Quantos Dias, fala de racismo, né? Fala dessa coisa do acúmulo de desigualdade, especialmente o racismo. E o texto 3? O texto 3 a gente pode considerar que é uma pegadinha, porque é o único texto que tem um viés positivo da velhice, que poderia ser abordado um viés positivo dentro da nossa redação, sim. Mas se não poderia, vou escolher o texto 3 para fazer minha redação, vou falar sobre essa questão da liberdade de ser quem é, da falta de ineditismo que tem na velhice. E se você se baseasse apenas no texto 3, seria uma pegadinha. Porque aí você não teria um problema para resolver no final, estaria negando o tema e teria uma contradição grave. Negar tema é uma contradição grave. Então, a gente está vendo aí uma mudança na prova do Enem, que deve se consolidar nos próximos anos, né? E que pegou muito aluno, né? Mas vocês estavam preparados, então não chora não, tá bom? Vamos lá. Texto 4, que é o único que falta ser comentado. O texto 4 trazia aqui um gráfico, né? Um infográfico, né? Sobre trazer primeiro, né? Uma coisa muito legal, que é o estereótipo do velho ativo e do velho inativo. É muito fácil falar de velho ativo, né? Ah, ele acorda de manhã, ele faz caminhada, ele faz isso, faz aquilo. Se ele é uma pessoa que tem uma boa aposentadoria, ou que tem uma família que dá a ele uma boa condição, né? Então, ser um velho ativo depende de sua classe social. Ser saudável, né? E com recursos. Agora, ser uma pessoa que trabalhou a vida inteira, né, num trabalho duro, num trabalho cansativo, ele vai chegar ao final da vida como um velho inativo, né? Então, ser pobre e doente, né, é um velho inativo. Então, ele fala sobre isso e linka essa introdução com essa imagem pictória que mostra que uma parcela grande da população de 65, 74 anos é mantenedora dos seus lares, né? Eu até citei isso dentro de uns desenvolvimentos meus vinculado com o repertório externo, porque isso mostra muita coisa. Isso mostra, pode ser que esse idoso esteja mantendo a família com um salário de aposentadoria, pode ser que esse idoso está mantendo a família com salário de aposentadoria ou ainda trabalhando, e mostra um ciclo vicioso de miséria, de pobreza. Por quê? Se esse idoso, com 75 anos, ele está mantendo a sua família, significa que a sua família está caminhando para poder continuar nesse ciclo de miséria. No ciclo de miséria, não posso dizer miséria, mas um ciclo de desigualdade social, de pobreza, que miséria é um conceito mais amplo, né? Um contexto mais amplo. Essas pessoas dependem desse salário desse idoso para ter uma vida digna. Então, esse daqui é um texto que ele traz dados, eu explorei esses dados dele, sabe? E contribui também para a argumentação, né? Que os idosos, eles movimentam ainda a economia, né? Se o dinheirinho deles está lá servindo para poder dar sustento aos lares, eles movimentam a economia, é uma peça importante na economia, ok? Bom, dito isso, vamos para o rascunho das redações, tá? Eu trouxe aqui 3 redações, assim, os alunos não conseguiram rascunhar tudo, aí chegou na hora, no final já fez direto na folha, mas eu trouxe 3 redações para a gente ver, né?
E é claro que um bom rascunho, gente, é um rascunho desse jeito aqui. Dá um zoom aí na tela, tá? Vou ler com vocês. É um rascunho. Esse aqui tá até pouco rabiscado, sabe? Porque ele escreveu só duas partes, mas olha esse daqui. Ai, Camila, quer que eu reescreva? Não, deixa assim. Sinal que você teceu o seu texto. Você fez uma carreira de ponto, o ponto ficou errado, você foi lá, desfez o ponto, fez de novo. Texto é isso, é um tecido. Olha o meu. Que maravilha de rascunho. Então, vou dar um zoom aqui para a gente ler juntos. Mas vou começar aqui com o Rafael Ribeiro, coloquei o nome do aluno que eles me autorizaram, tá? E o Rafael, a expectativa que eu tenho sobre o texto dele é que a nota dele fique entre 920 e 960. Porque aqui eu tenho 3 parágrafos, eu não tenho a proposta de intervenção, mas ele me falou a proposta de intervenção dele toda, tá completa sim. Então, estou prevendo 200 para a proposta de intervenção, mas estou prevendo para ele 160 na C1, porque realmente não vai ter jeito, que eu já vi alguns desvios de vírgula aqui, de acentuação, ele não sabe se ele colocou no texto original, ele acha que não colocou, sabe? E na argumentação, eu estou prevendo para ele ou 200 mesmo, ou 160. Pode ser que acham alguma lacuna, mas eu achei a argumentação dele bem planejada. Ele fez o projeto de texto, olha, fez aqui, olha, a tese. Então, vou dar um zoom aqui para a gente poder explorar a redação do Rafael. As demais, gente, eu não vou ler tudo mesmo, né? Vou explorar algumas partes. E aí, vamos lá. Rafael, ele começou assim. Ele colocou aqui a tese dele, argumento da introdução. Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. Rafael de São Paulo capital, está fazendo FUVEST, vai fazer semana que vem, mês que vem, fez a FGV, fez a Unicamp, então ele leu muitos livros, né, principalmente da FUVEST, e aí ele usa, porque Memórias de Marta tem na mãe da Marta, né? Ele vai falar aqui. Argumento 1, a busca dos idosos em novas atividades. Escreveu assim do jeito que veio na cabeça dele, gente. Repertório 1, filme animado Up. Argumento 2, preconceito da sociedade com os idosos, sendo que ainda podem atuar nas redes de trabalho. Tem preconceito, mas eles ainda podem atuar na rede de trabalho, não é contraditório? E repertório série Game of Thrones. E começa assim, ó. Como é que ficou a introdução do Rafael? Eu marquei aqui, gente, todos os termos que mostram coesão. Nós fizemos isso nas últimas aulas. Não é só o início do parágrafo, a princípio, ou depois de um ponto final. Tudo que retoma, dá uma coesão referencial, liga orações, o que liga as orações subordinadas, ou os termos que retomam orações ou palavras, eu marquei aqui para vocês verem que ele tem aquela constância que a gente recomenda, né, que o Enem recomenda, na verdade, um por linha. Então, ele marca um elemento, ele usa um elemento coesivo por linha, aqui, ó, pá. Aqui, ó, mais ou menos um por linha. Então, eu acredito que o Rafael chegou no último parágrafo fazendo da mesma forma, tá bom? Ele tem 2 parágrafos e meio aqui, na verdade, ó. Então, ficou assim. O livro Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida, discorre sobre como a mãe da protagonista, mesmo com a idade avançada, é obrigada a continuar trabalhando incansavelmente para poder se sustentar. Semelhantemente ao livro, uma grande parcela da população brasileira é composta por pessoas idosas que necessitam exercer atividade de trabalho, evidenciando, assim, a falta de políticas públicas que buscam defender os direitos dos indivíduos que compõem essa faixa etária. Logo, é fundamental discutir sobre o preconceito trabalhista que os idosos sofrem e a falta de políticas que garantam o direito de lazer a essas pessoas. Eu falei, Camila, eu estou muito em dúvida do negócio de lazer que eu coloquei, mas eu cheguei uma hora que eu falei, não, acho que é isso, sabe? Ele tinha pensado em uma coisa, né? Buscar ideias, novas atividades, aí ele falou, opa, novas atividades vai virar direito ao lazer. E preconceito da sociedade, embora os jovens, os idosos ainda continuam trabalhando. O que o Rafael fez? Ele olhou aqui para o texto 4, que é o texto que traz o infográfico, gente, e pensou nessa questão. Falou, poxa, tem preconceito contra o idoso, ele continua, e ele é uma parte importante da economia, né? E aí ele trouxe isso para cá.
D1 do Rafael. A princípio, vale ressaltar o preconceito trabalhista que a população idosa é submetida. Dessa maneira, a série Game of Thrones, em um dos seus episódios, mostra como um senhor é dispensado do seu cargo por não ser mais considerado apto para exercer seu papel com a justificativa de apresentar autoridade. Fora da ficção, essa discriminação não é diferente, uma vez que idosos, muitas vezes, perdem empregos por conta da busca das empresas por jovens. Logo, é fundamental que a sociedade busque maneiras de não excluir essa faixa etária das áreas trabalhistas. O D2 ele só começou aqui, mas ele me contou como é que ele fez. Em segunda análise, vale ressaltar a falta de leis que garantam o direito de lazer aos idosos. Nesse sentido, o filme animado Up ilustra como um senhor com alta idade vai em busca de realizar um sonho de sua esposa. Ele vai e conta um pouquinho e fala da falta de oportunidade para o idoso curtir a vida, ter lazer, enfim. E aí ele me contou a proposta de intervenção dele, está completa, então a gente está estimando aqui que seja uma redação 920, 960, uma nota que seria muito boa para ele. Então, viram só que ele não inventou nada mirabolante, né? Buscou, você vê que ele leu os textos motivadores, explorou e sugou dos textos motivadores argumentos, buscou repertórios que lhe vieram à mente e fez o que tinha que ser feito, gente, tá? Então, provavelmente, você vai se sentir mais confortável com o seu texto, depois de ver dos colegas, ok? Vamos lá ver agora o outro, que é não é o Rafael, é a Rafaela agora. Rafaela. A Rafaela, olha, ela pegou o que eu peço para eles fazerem. Ela não, falei, gente, não usa as folhas, não usa as linhas, 30 linhas, não, vamos tentar usar essa partezinha aqui de cima, ó. Aí ela fez aqui a baguncinha dela, ó, que bagunça linda, gente. Escreveu o argumento 1, riscou, escreveu de novo, repertório, a substância, o filme da Demi Moore, que a gente, ó, outras pessoas usaram quando a gente falou sobre padrões de beleza, alguma coisa assim. Tese, no Brasil, as pessoas na faixa etária de 60 anos ou mais são constantemente desvalorizadas por não serem membros tão ativos quanto os jovens dentro da sociedade, né? Aí tentou lembrar de uns repertórios e começou a escrever, rabiscou, porque é isso mesmo, e Rafaela construiu, e a Rafaela está no segundo ano do ensino médio, gente. Qual que é a nota estimada para a Rafaela? Entre 880 e 920. Eu estou estimando, né, pelo que ela escreveu aqui, e pelo, ela tem 3 parágrafos, e pelo que eu já vi aqui de alguns desvios dela. Mas uma nota para um aluno que está no segundo ano do ensino médio, gente, está maravilhoso, 880, 920. Então, vamos esperar. Aí, com confiança. E não é achismo, tá, gente? É com base nos critérios de avaliação do Enem. Não é porque eu sou professora dela que eu estou dando a nota melhor, não. Muito pelo contrário. Eu coço o dedo, que eu sempre pego muito mais pesado do que o Enem durante o ano todo. Mas agora, na hora de corrigir rascunho de vocês, eu vou agir igual o Enem agiria. Então, vamos lá. No filme A Substância, a personagem interpretada por Demi Moore, uma modelo com uma idade mais avançada, toma uma invenção substancial desconhecida, adorei, para não repetir a substância, uma substância desconhecida, que prometia transformá-la em sua versão mais jovem, pela pressão da internet sobre a sua faixa etária. Ela pensou em acrescentar isso aqui depois, colocou aqui do ladinho. Fora da ficção, no Brasil, as pessoas da faixa etária de 60 anos ou mais são constantemente desvalorizadas pelo mercado de trabalho, por não serem membros tão ativos quanto mais os jovens. Nesse sentido, é preciso analisar sobre os estereótipos e a saúde mental desse grupo marginalizado socialmente. Acho que foi até a Rafa que me falou, não sei se ela falou, mas eu fiz essa análise, que o repertório sociocultural dela, ele tem muito a ver com um dos argumentos, que é a questão da saúde mental, né? Estereótipo e saúde mental, ok?
Só que o que ela disse logo depois daquele mercado de trabalho não está casando bem com o repertório. Mas ela vai perder ponto em repertório? Não, porque ela já apresentou outros 2 produtivos aqui. O D1 e D2 dela são repertórios produtivos, que a gente vê que tem absolutamente tudo a ver com o que ela está argumentando. O da introdução não casou tão bem com o que veio depois aqui da Fora da Ficção, mas não tem problema, né? Eu acho que ela chegou a comentar isso comigo, não sei se ela comentou, foi outro aluno, mas eu estou comentando isso, que é um ponto importante a dizer. Não foi produtivo, mas tem outros produtivos aqui dentro da redação. D1. Diante desse contexto, é essencial identificar os padrões impostos na população idosa. Ao analisar uma vaga reservada a um idoso, sua representação visual é uma pessoa curvada, com uma bengala, com um apoio para andar. E esse padrão se repete na série Miraculous. Então, ela fez um vínculo aqui entre o texto motivador e o repertório dela. As aventuras de Ladybug, né? Elas vão onde? Que não pode usar. Porque ela falou a série. Onde? Então, era, na verdade, ideal usar na qual. Se o Enem for considerar isso, né? Como ele estava considerando nas edições anteriores, ela perderia ponto na C4, mas vamos esperar. Mas a argumentação está muito boa. Para uma aluna de segundo ano, né? Esse padrão se repete na série Miraculous, das Aventuras de Ladybug, onde Mestre Fu, um personagem 60 a mais, leva sua vida saudável, porém, inicialmente, ele é apresentado na animação como um senhor que usa bengala, repertório produtivo. Isso revela que a comunidade contemporânea estereotipada, comunidade contemporânea tem uma visão estereotipada sobre os idosos de que são fracos e doentes. Dessa forma, é preciso a intervenção de políticas públicas para reverter esse cenário. Fez bonitinho. Tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Conclusão do parágrafo. T2. Sob essa ótica, a saúde mental das pessoas com 60 a mais é diretamente afetada. Na série coreana da Netflix, O Amor Mora ao Lado, há um grupo de 4 amigas idosas, e dessas, somente 3 fazem atividades físicas, caminhando e tomando vitaminas. Em exceção, uma leva uma vida sênior ativa e, consequentemente, a pessoa que não leva uma vida sênior ativa, consequentemente, desenvolveu Alzheimer. Isso evidencia que, sem os cuidados necessários, a população brasileira nessa faixa etária está exposta a doenças neurodivergentes, eu acho que seriam mais neurológicas, mas vamos ver o que o Enem acha. No entanto, é urgente a ação do governo para prevenir esse obstáculo. Já julgou que vai fazer proposta de intervenção, né? Então, o que eu estou prevendo aqui para a Rafa? 160 na C1, 200 na C2, que ela apresentou, o repertório produtivo abordou o tema. 160 na C3, que a argumentação dela ainda tem algumas lacunas. 160 na C4, só por causa desse onde, porque ela usou elemento coesivo para caramba aqui, ó. Se ela continuou usando aqui, o ideal é mais ou menos um por linha, né? Você vê que ela tem uma média boa aqui por parágrafo, né? Aqui eu marquei menos, mas tem mais aqui, tá, gente? E 200 na competência 5, porque ela me descreveu a proposta de intervenção dela. Então, ela tem uma nota entre 880 e 920, que é uma aluna treineira, então, uma nota boa, é uma estrutura boa, é uma estrutura de quem está aprendendo a redação e está aprendendo bem, tá? E é isso. E agora vamos para meu rascunho, que é uma bagunça e que eu coloquei em prática tudo que eu ensino. Então, vamos lá. Gente, a hora que eu peguei o tema, foi muito legal, que eu peguei e falei, perspectivas, o que o Enem quer com perspectivas? Eu fiz exatamente o que eu digo para vocês, que às vezes a gente tem que fazer. Gente, tem hora que não dá só para poder ler a frase temática e já fazer
um projeto de texto. A gente vai ter que ler os textos motivadores, que às vezes a gente tem dúvida. Aí eu fui e li os textos motivadores. Quando eu li os textos motivadores, eu fui preenchendo perspectivas, eu coloquei futuro, expectativa. Aí depois, envelhecimento, eu coloquei longevidade, melhoridade, expectativa de vida, amadurecimento, sociedade brasileira, eu coloquei aqueles tradicionais, né? E aí, eu fiz meu projetinho de texto, a primeira coisa, esse aqui vem depois. Eu falei que o envelhecimento reforçará desigualdades sociais. SUS e trabalho, falei de mercado de trabalho. Aí eu coloquei desigualdades sociais acumuladas, que foi o termo forte que eu achei lá no texto 6. Argumento 2, requer combate ao etarismo. Coloquei bem genéricozão, né? Gera depressão. Aí eu, não, no final, acho que nem acabei falando de depressão. Repertório sociocultural. Coloquei o estagiário, senhor. Gente, é o senhor estagiário. Será que o Enem vai tirar ponto do meu repertório sociocultural? Não, porque eu apresentei outro válido e talvez ele nem vai checar se é o estagiário ou um senhor estagiário. O filme clássico que muita gente citou. Eu não vi esse filme, falar bem a verdade. Eu li nas redações de vocês fizeram redações ao longo do ano, usaram esse filme, que a gente não falou de idosos ou etarismo, mas nós falamos de, acho que foi de pessoas, inclusão digital, não são de idosos, gente, inclusão digital de idosos ou de adultos, eu não estou lembrada, acho que não sei se não foi nenhuma das duas coisas, mas vieram esses repertórios, eu me lembrei, falei, tem aquele filme estagiário, não, é o senhor estagiário, deixa, não estou sofrendo com isso. Aí eu falei, poxa, preciso de mais um repertório, Estatuto do Idoso. Ah, vou botar o Estatuto do Idoso, já que eu não sei parafrasear muito literalmente. Parafrasear literalmente é ótimo, né? Eu não sei literalmente, não estou me lembrando aqui literalmente dos termos do Estatuto do Idoso, eu vou colocar ele lá na introdução, porque na introdução o repertório ele não tem obrigação de ser produtivo. O meu examinador foi procurar um repertório produtivo lá no D2, aí eu fui joguei o Estatuto do Idoso para a introdução. Lembrei desse livro lindo que eu li aqui, olha, tem uns 2 ou 3 anos, quando eu faço assim, eu tenho que colocar perto de mim, que é A Palavra Mágica, Moacir Clear, que é um romance, não, uma novelinha, né, infanto-juvenil, que tem um idoso aqui, eu vou contar para vocês aqui dentro da redação, tá bom? Fui escrevendo esse monte de trem, agora vamos ler minha redação aqui. Vou tomar uma água aqui, eu vou ter que ler para vocês, que é impossível ler essa bagunça. O Estatuto do Idoso garante à população da melhor idade condições dignas de vida, dando-lhe acesso à saúde, ao lazer e à moradia de qualidade. Entretanto, na atual realidade brasileira, tal preceito é violentamente descumprido em decorrência do triste cenário de disparidades sociais e do preconceito contra tal grupo. Logo, é urgente discutir sobre a necessidade de se combater tanto a desigualdade social quanto o etarismo, a fim de se criar um bom futuro para os idosos. De início, cabe ressaltar que, para garantir a longevidade da população brasileira, é preciso acabar com as disparidades sociais. A fim de ilustrar tal afirmação, a obra A Palavra Mágica do escritor Moacir Clear adentra nas dores e nas dificuldades de um idoso pobre e isolado em um casebre, que, quando fatalmente doente, restabelece o contato com a sua família através do seu neto. Semelhantemente à obra, boa parte da população acima dos 60 anos sofre com as condições precárias de vida, uma vez que não tem acesso à saúde e à moradia dignas. E a renda de tais idosos, muitas vezes, é a fonte de sustento das suas famílias, o que evidencia um ciclo vicioso da miséria. Sendo assim, desigualdade social, acho que, sendo assim, a
Eita, a desigualdade é preciso garantir desigualdade, combater a desigualdade social é garantir a longevidade a longevidade da sociedade brasileira. Sendo assim, combater a desigualdade social é garantir a longevidade da sociedade brasileira. Eu troquei combater por outra coisa, que eu usei combater, eu vi que eu estava usando combater várias vezes, aí eu fui troquei, mas vou ler assim, porque é o que eu estou conseguindo ler nessa bagunça aqui. D2. Outro sim, é indispensável discutir sobre o etarismo estrutural que ofusca as perspectivas para os mais velhos. Sob essa ótica, o filme O Estagiário, ou Um Senhor Estagiário, na verdade, mostra que, de forma contundente, os preconceitos que um senhor de 60 anos mostra de forma contundente os preconceitos que um senhor de 60 anos enfrenta ao tentar voltar para o mercado de trabalho, exercendo a função de estagiário. Essa situação, ilustrada na cinematografia, repete-se na realidade, visto que os idosos não só têm dificuldades no mercado de trabalho, como também, frequentemente, são considerados inadequados para atividades sociais, como, por exemplo, esportes, eu coloquei outra coisa, esportes, lazer e relacionamentos amorosos. Dessa forma, o etarismo é uma afronta à longevidade. Eu te troquei longevidade por outra coisa. É uma afronta à longevidade. Dessa forma, o etarismo, a afronta à longevidade, deve ser alvo de políticas públicas. Então, foi assim que terminou. Proposta de intervenção. Portanto, a desigualdade social e o etarismo são entraves que devem ser enfrentados a fim de garantir boas expectativas à sociedade brasileira. Já comecei com a finalidade, a fim de. Logo, cabe ao governo, a gente, por meio dos ministérios responsáveis pelo desenvolvimento social e pelos direitos humanos, meio, desenvolver um projeto de lei que vise dar seguridade social aos idosos. Ação por exemplo, detalhamento, a ampliação do direito à aposentadoria digna, a inserção desse grupo em atividades sociais, tais como esportes e convívio social. Troquei social aqui, mas não lembro o que eu coloquei. Dessa forma, o Estatuto do Idoso será amplamente respeitado. Retomei aqui a minha proposta, meu repertório lá da introdução. Quando eu fui escrever a redação, gente, eu fiz essas trocas ainda que eu vi, né, na folha original, e ainda eu fiz rasura. Fiz 2 rasuras que eu me lembro, assim, sabe? Que eu me lembro, assim, com mais certeza. Então, essa aqui foi minha redação. E, gente, é uma abordagem possível, né? Não sei como que vão encarar aqui meus erros, meus desvios, mas é uma abordagem possível. Então, gente, é para mostrar para vocês assim, a gente tem que ter a mente tranquila, esperar, e eu acho que vocês fizeram um bom trabalho, né? Quem estava comigo fez um bom trabalho, quem não estava pode fazer ano que vem. E é sobre isso, né? E, por fim, a gente pensar aqui, lembrar que é disso aqui, olha. Lembre-se que é difícil, é trabalhoso, é complicado, é desgastante, mas é possível. É possível escrever uma boa redação, é possível aprender a escrever bem, e é possível ter uma boa nota no Enem. Então é isso, meninos e meninas, senhoras e senhores. Tem alguma coisa a dizer? Dúvidas? Questionamentos? Perguntas? Angústias existenciais? Apesar que meus alunos eu escutei todo mundo, mas quem é que tem angústia? Maria Angélica. Pode falar. Eu quero parabenizá-la, né, pela aula maravilhosa que você acabou de fazer, que acabou de ministrar, né? A leitura dos textos, assim, realmente os meninos, eu vi que os meninos foram preparados, né, para poder fazer o Enem.
a estrutura do texto, eu falo também para os meus alunos, eles tendo Sim. a estrutura, né, tendo agora, o que pegou a gente junto com eles foi o repertório de bolso, né, que nós ficamos como loucos trabalhando eixos temáticos, né, repertórios por eixos, para Uhum. poder ajudá-los, e eu penso que você ajudou plenamente, e você está de parabéns. Obrigada, Bregéria, estou muito feliz. Você, minha colega de profissão, a gente troca muito figurinha, né? Sim. E é muito bom assim ter você aqui, viu? Muito bom. Eu te agradeço por toda, né, todo o compartilhamento que você tem feito comigo, uma loucura, eu trabalho 3 turnos, não dá tempo Sim, de preparar muito a gente já vem com a bagagem, com essa é, preparação, né, e é, seja o que Deus quiser. com Mas muito certeza. obrigada, viu? Que isso, obrigada a você, viu? Que ótimo. Maria das Graças, está com a mão levantada aqui também, Maria das Graças. Gratidão por compartilhar esse momento tão rico. Eu que estou Sim. aposentada, mas gosto de produzir meus textinhos, isso me Aham, ajuda em muito. que ótimo. Gratidão, essa análise é excelente, você está de parabéns, muito boa essa análise, Muito bom, muito perfeita. bom. Tenho Obrigada, aprendido obrigada. muito, mesmo depois de aposentada, viu? Que bom, É, obrigada. E é é muito meu, legal meu de você. Meu sobrinho fez o Enem e eu Ah, perguntei se ele havia gostado da proposta. Eu disse, tia, eu tive uma crise de pânico. Quando viu o tema da redação, ele disse que ficou tão é. nervoso. Ele disse, mas eu fiz. Aham, com E certeza. quando você fez essa análise do texto, o Sim. interessante é que a Uhum. gente observa que o aluno, que muitos alunos ainda não estão acostumados a fazer essa análise Sim. e É. descobrir a essência que está Uhum. em cada texto. Sim. A Aham. essência de cada texto. Eles precisam É. ainda, alguns estudantes, aqui no meu lugar, algum comentário, eles ainda Sim. não descobriram o que está por trás de cada texto. A É, essência de cada exatamente. texto. É muito importante fazer isso, sabe? Fazer essa análise do texto. Os meninos, a gente Eu chama de achei leitura produtiva. essa análise que É, você fez é. belíssima, Ah, que bom, obrigada. extraordinária. Tô sim, tô Parabéns. coladinha com gente boa, aprendendo com gente boa. Então, a gente acaba fazendo essa análise, assim, a gente aprofunda nos textos. Que Gláucia, querida. Maravilhosa sua aula, né? E assim, eu já te falei o tanto que está sendo fundamental, né? A participação das meninas. E eu coloco as minhas palavras também na pessoa que falou agora, assim, o tanto que é importante a interpretação do texto, né? Sim, muito, 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 Gláucia. Muito obrigada. A Gláucia é mãe de 2 alunas nossas do primeiro ano, maravilhosas também, sabe? Tem crescido bastante. E trazem também muito, de forma subjetiva, né? Mas Sim, ajuda bastante, né? Pela sua análise que você fez agora, até sim. me entendeu assim de como que é importante esses textos, né? Mas a Pois é. intenção é fundamental, Uhum. né? Eu tenho, exatamente, é porque os meninos às vezes têm muito essa coisa de fazer, né, Glaucia? Eles vão direto para o texto, vão direto fazer e acham, eu vou usar o texto motivador mesmo. Vai usar sim, gente. Vai dar tudo isso para vocês. Sim, sim, Definição, argumentação e também repertório, né? exatamente, É exatamente. muito, Mas muito, vamos, muito bom, muito né? bom, muito bom. As meninas aqui estão só no começo, né? Mas Aham, grandes perspectivas aí para frente. com certeza, com certeza. Que vem o feriado, né, Glaucia? Os nossos É, meninos estão aí, inventando feriado. Gente, agradeço muito, muito, muito vocês são fantásticos, assim, vou fazer um videozinho aqui das nossas, dos nossas palminhas aqui. Peraí que eu vou achar, tá? Peguei o celular do marido para poder falar, achei a câmera dele. Eu vou virar a câmera, fazer um videozinho, e assim, muito bom estar com vocês, tá? Sempre muito bom. E é isso, a gente trocando conhecimento, né? Eu fico muito feliz os meninos também terem se saído tão bem, sabe? Tá escrevendo tão bem.
E vamos continuar aí, né, nessa jornada de conhecimento, né? É sempre uma delícia esses aulões, e é uma delícia ter vocês aqui, alunos, professores, e agora dormir, preparar para a prova, para o segundo dia de prova, gente. Se preparar, que muita coisa boa virá, tá bom? Um grande beijo de vocês. Um grande beijo para vocês. Boa noite. Vamos descansar. Que domingo tem mais. Estou torcendo por vocês, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau, Camila. Boa Tchau, noite. Camila. Boa noite. Tchau.